poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal, Teologia Pentecostal Bereana. E nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão sobre o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. O texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é essencial para nós hoje, principalmente o versículo que eu vou estar lendo. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 11 de 2 aos Coríntios, que diz o seguinte: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios com algumas preocupações. E uma das preocupações que Paulo escreve essa carta aos Coríntios é falsos mestres que estavam entrando na igreja e distorcendo a mensagem original e confundindo os crentes. Esse texto do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, ele é um texto bem atual e que nós precisamos nos aprofundar e meditar nesse texto, porque as falsas ideologias que nós temos vistos hoje, ela prega um falso Cristo. E eles apresentavam um outro Jesus, diferente do Cristo revelado nas Escrituras. Apresentavam um outro espírito, influência espiritual contrária ao Espírito Santo que age na igreja, e um outro evangelho, uma mensagem alterada que não salva. Paulo alerta sobre um perigo muito atual. Nem tudo que parece cristão vem de Deus. Esse é o alerta do apóstolo Paulo, e que nós fiquemos atentos a mensagens que usam o nome de Jesus, mas mudam a natureza, negam, por exemplo, a sua divindade e obra, tiram o foco da cruz, colocam o homem no centro, é uma mensagem antropocêntrica e não cristocêntrica, e substituem o arrependimento por conveniência. E Paulo está combatendo justamente esse falso evangelho que estava sendo apresentado. E no nosso contexto, principalmente aqui falando aos queridos irmãos pentecostais, esse texto ele nos chama a atenção e nos convida a ter discernimento de espírito, discernir os espíritos. Esse texto nos convida a permanecer na palavra de Deus. Não trocar experiência espiritual por verdades bíblicas. As experiências espirituais são válidas, mas elas não podem ser trocadas pelas verdades bíblicas. Não pode existir uma experiência que ultrapasse o limite que a Bíblia dá. As nossas experiências, elas devem estar baseadas naquilo que a Bíblia fala, não ser experiências extra-bíblicas. Então nós devemos tomar cuidado, porque nós vemos alguns casos de algumas pessoas que falam coisas mirabolantes. E nós devemos tomar cuidado. Não trocar essas experiências espirituais por verdades bíblicas. E nós devemos buscar o verdadeiro mover do Espírito. Não agitação, mas verdadeiro mover do Espírito de Deus. E para isso nós precisamos ter discernimento, para isso nós precisamos estudar a palavra sistematicamente. O Espírito Santo ele nunca contradiz a palavra de Deus. E se você vê isso em alguma igreja, essa igreja está errada. Se você vê algum pregador, algum suposto profeta
que se intitula profeta e fala algo, ou diz algo, ou pratica algo que contradiz a palavra de Deus, essa pessoa não está com o Espírito de Deus. Ela se encaixa nesse contexto que o apóstolo Paulo nós acabamos de ler aqui que o apóstolo Paulo disse, de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Estão pregando outro Jesus. E nós não podemos ir por esse viés. Nós devemos pregar o Jesus das Escrituras, um Deus que ele amou, mas ele também é correção, um Deus que ele amou, mas é um Deus que também é fogo consumidor. Um Deus que ele amou, mas também é um Deus que é justo. É um Deus que amou, mas é um Deus que é santo. É um Deus que é amor, mas é um Deus que também irá condenar pessoas ao inferno, porque ele é um Deus justo. Nós jamais devemos pregar o amor de Deus sem falar da sua justiça, da sua santidade. E as pessoas elas estão criando um Jesus particular para si. Um Jesus que não condena, um Jesus que é libertino. E então isso se encaixa em um outro Jesus, a qual Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo cita. E além disso, tem as seitas que também pregam um outro Jesus que não está na Bíblia. E nós devemos ter discernimento. Então que fique essa reflexão para nós aqui hoje de pregarmos e vivermos conforme as Escrituras, baseados nas Escrituras. E nem todo movimento espiritual ele vem de Deus. Por isso precisamos ter discernimento de espírito. Tem movimento que nós vemos na igreja atual que não provém do Senhor. São movimentos satânicos, são movimentos de falsos mestres, de falsos doutores. Nós possamos ter discernimento de espírito. Termos a palavra no nosso coração e na nossa mente, para quando ouvirmos uma mensagem e ouvirmos acerca de um outro Cristo, nós sabermos identificar e combater as falsas mensagens. Que Deus em Cristo nos abençoe. Curte, compartilhe e deixe o seu like neste vídeo.